Passion, inspiration, people, George Roberts Talks. Hoje é com muito prazer que eu entrevisto a escritora, né? Ela já escreveu, essa escritora maravilhosa, já deu reportagem, né? Já deu entrevista, né? Reportagem já deu entrevista para vários veículos de comunicação. Ela já escreveu o livro Nascido aos 8 anos, Deus na Minha Vida, Meu Amigo Deus, e essa última obra Nunca Foi Sonho. É com muito prazer que eu convido a todos vocês a entrar na vida, no livro da vida de Lucilene Manhães. Seja muito bem-vinda. Boa noite, também é um prazer enorme estar aqui. Eu estava ansiosa por esse momento de estar aqui conversando com você ao vivo, né? E poder falar aí da minha carreira, poder falar como eu comecei. Então, boa noite a todos que estão aí participando. E vamos lá, estamos prontos para começar aí o nosso bate-papo. Muito legal. Muito bom, o prazer é todo meu. Sinta-se bem em casa. Bom, os nossos telespectadores, né? As pessoas, nossos amigos que estão sempre com a gente, se quiserem fazer pergunta, se der, eu faço a pergunta de vocês. Foi como eu falei anteriormente, recebi muitas mensagens, pessoas curiosas, né, em relação à carreira da Lucilene. Então vamos lá, Lucilene. Quem é Lucilene Manhães? Essa pergunta eu faço para todos nas minhas entrevistas. Conta um pouquinho para mim, quem é a Lucilene Manhães? Bom, Lucilene é uma mulher simples, uma mulher de fé, uma mulher que está aí batalhando, né, pelo seu espaço. Eu me considero uma pessoa assim, muito dedicada, muito guerreira. E essa é a minha grande paixão, né, que eu estou agora me dedicando a escrever, porque isso é um dom, é uma coisa que eu acho que você tem que valorizar aquilo que você sabe fazer naturalmente, né? Aquilo que você foi agraciado com um talento, com uma habilidade, e eu estou me dedicando agora nos últimos anos a essa habilidade. Então eu sou uma pessoa super simples, uma pessoa que adora a natureza, adoro música, adoro escrever, ler um bom livro. Eu sou uma pessoa bastante tranquila e é isso aí. Eu sou uma pessoa que está aí buscando o seu espaço. Bom, gente, em falar buscar o seu espaço, né? Ela aí, através desses anos, ao passar dos anos, com várias obras literárias, ela está ganhando espaço, né? Para vocês terem ideia, tem pessoas nos Estados Unidos, né? Na Europa, todo mundo seguindo, né? E também outros países da América do Sul, né? Estão seguindo. Legal. Curiosos brasileiros residentes fora, né? Fora do nosso país de origem, que é o Brasil, querendo a sua obra, querendo saber mais sobre você. Então, assim, foi muito interessante receber mensagens, né? Eu recebi até mensagens de pessoas que moram no Japão, brasileiros do Japão, quando viram, né, o flyer e sabendo, né, que essa entrevista ia acontecer. Então, vamos lá, gente. Ô, Lucilene, conta pra gente, né, que fica na curiosidade de muita gente, né, como foi a vida da Lucilene mais jovem, criança, né? Você já tinha a influência, né? Você já tinha esse gosto pela leitura? Como foi para você? Bom, eu fui uma criança, eu venho de uma família muito, muito humilde, né? Eu sou filha de uma costureira, meu pai era pedreiro, e eu venho de uma família muito humilde. Eu sempre fui uma criança muito tímida, muito introvertida, e na época da escola eu gostava muito eu sempre fui uma menina estudiosa, ficava lá no meu cantinho com as minhas coisas, e eu descobri essa tendência pela literatura. Só que é até curioso hoje eu me ver assim, publicando livro, divulgando o trabalho, porque isso começou de uma forma contrária. Eu comecei escrevendo poesias, comecei aos 9 anos, ainda na época da escola, e isso para mim era uma coisa assim, era a minha forma de expressão, né? Uhum. Todas as vezes que eu era submetida a
emoção muito forte, ou acontecia algo muito legal, muito triste, eu registrava. Tipo assim, me sentia na obrigação de escrever uma poesia, escrever alguma coisa, porque quando eu quisesse me lembrar daquele episódio, eu tinha ali a minha poesia registrada. Só que eu tinha muito ciúme disso, eu não gostava que as pessoas lessem, eu escondia, como eu era tímida, eu tinha ciúme das minhas poesias. Então, eu me sentia assim exposta quando alguém lia, quando alguém pegava meus cadernos. Aí as pessoas falavam, poxa, ela é tão pequena, escrevendo desse jeito. As professoras, quando pegavam, aí comecei a perceber que realmente eu tinha alguma habilidade, porque eu comecei a participar assim, de concursos na escola, de poesias, mas eu nunca pensei em escrever livro, não. Eu escrevia poesias na infância e depois, na época da adolescência, isso foi ficando um pouco para trás. Eu vi a época de trabalho, né, de você ter a necessidade de trabalhar. Aí eu fui deixando as poesias de lado, não escrevia mais tanto, mas sempre gostei muito. E uma coisa que você me perguntou, que eu acho que é importante, é que, tipo assim, apesar do meu pai ele ser um homem muito simples, ser um homem assim, rústico, um pedreiro, o meu pai tinha um gosto assim, muito refinado por arte. Meu pai ele gostava muito de ler. E ele lia muito na minha casa, então nós tínhamos esse hábito. Às vezes ele lia, como a minha família era grande, ele lia e depois ele passava, né? Ele falava, ó, esse livro aqui é bom, e ele incentivava a gente a ler. Então eu comecei, todo mundo na minha casa lia, todo mundo lia. E eu, como gostava de escrever, estava sempre também preocupada com os livros. Ó, às vezes a gente fazia fila, eu vou ser o próximo a ler e tal. Então isso vem desde a infância. Agora, eu comecei a escrever mesmo. O meu primeiro livro foi quando eu perdi a minha mãe. Eu me senti assim na época, foi uma perda assim, muito difícil para mim. Eu não estava preparada para isso. Acho que ninguém está, né? Para perder assim, mãe é uma coisa forte. E como eu já tinha o hábito de escrever, eu fiz poesia, fiz tudo, mas eu queria algo assim para registrar mesmo, para contar quem foi a minha mãe, falar dessa pessoa assim, com essa. Ela parecia ser uma assistente social, a minha mãe. Ela ajudava muitas pessoas, ela fazia muitas coisas legais. Então, quando eu perdi essa mulher na minha vida, eu queria que as pessoas também conhecessem ela. Entendeu? E como eu estava assim, muito, muito sofrida, eu não sabia como fazer, então também secretamente, com toda a minha timidez, eu fui para um cantinho e comecei a escrever sobre ela. E eu criei o primeiro livro, eu só falava para as pessoas, eu estou escrevendo um livro, mas eu nem contava do que era. E eu, assim, também para não ficar assim muito difícil para mim, eu contava algo que a minha mãe fez, mas foi uma história que eu vivi, que eu presenciei, que foi o livro Nascido aos 8 anos. Esse livrinho aqui, foi o primeiro que eu fiz. Isso aqui foi uma criança que a minha mãe, um primo meu que a minha mãe cuidou. Ele foi para minha casa com 8 anos e ele era uma criança que ele não se socializava, ele praticamente não falava, não sabia o nome dele, ele era afilhado da minha mãe. E a simples convivência com a minha família, com a minha mãe, ele se ajustou, se tornou uma pessoa, hoje ele é casada. Então esse livro conta a história do meu primo. Por isso que é Nascido aos 8 anos, porque aos 8 anos ele não sabia nada da vida, ele tinha uma curiosidade enorme em saber o que o homem fez, o que foi criação de Deus. Ele não sabia, ele convivia numa família, mas ele não sabia o nome da mãe, não sabia o nome da avó. E como a minha mãe, mesmo sendo uma mulher humilde, ela viu essa criança, ela quis pegar esse menino para conviver com ela. Ela pegou para passar umas férias e ela não teve coragem de devolver. E ali eu era adolescente na época, e eu vi essa criança se desenvolver sem psicólogo, sem nenhum tratamento médico. Eu acho que hoje ele seria assim, considerado, não sei se um autista. Era tão grave o problema dele que todo mundo que chegava perguntava, pô, ele tem problema, né? Ele tinha 8 anos, mas ele nunca tinha estudado, porque a escola rejeitou. E depois, quando chegou na minha casa, parece que abriu assim, um portal na cabeça dele. Acho que a convivência com muitas crianças, a gente inseriu ele no grupo. Então esse foi o primeiro trabalho. Ele está disponível na Amazon também, o e-book dele. Eu vou até relançar ele esse ano ainda, porque as pessoas me pedem. Eu fiz uma tiragem muito pequena e as pessoas que compraram não têm mais o livro. E as pessoas me cobram e eu vou relançar esse ano esse livro. Esse foi o primeiro.
Então, e o que me incentivou a partir desse livro foram as pessoas que falaram, pô, não, você tem jeito para isso, quando você vai escrever o próximo? E não era nem um projeto meu, né? Eu escrevi isso aí Aham. para falar da minha mãe, era uma satisfação assim pessoal, mas aí as pessoas me incentivaram muito, e aí eu falei, pô, um dia, quem sabe, eu escrevo o próximo livro. Aí depois também, pela perda da minha mãe, eu me converti nessa época. Eu precisei assim de um amor maior para preencher a minha vida, porque eu era muito ligada à minha mãe. Minha mãe, eu não fazia nada sem consultá-la, entendeu? Uhum. Ela participava muito. Nós éramos muitos irmãos, mas ela participava muito da minha vida. E quando eu perdi essa mãe, eu falei assim, poxa, eu acho que eu não consigo sozinha. Eu me senti perdida. Então, nessa época, eu me converti, eu sou cristã, e Deus, assim, ele transformou, ele me preencheu de uma forma, ele transformou a minha vida de um jeito, assim, tão maravilhoso, que eu me apaixonei. Eu falei, gente, eu preciso também falar sobre esse Deus, né? Aham. Porque foi até, assim, como é que eu vou te falar? Foi uma coisa que eu prometi para Deus. Eu falei, já que esse dom o Senhor me deu isso de graça, eu recebi isso, então eu prometo que o próximo livro que eu escrever vai ser contando essa experiência minha, né, de conversão. Aí eu criei o livro Deus na Minha Vida, que eu conto também lá desde que eu era pequenininha, desde que eu nasci, a minha família era toda espírita. Boa parte da minha família ainda é espírita, eu tenho parentes umbandistas e tal. Mas aí eu conto toda essa parte, né, da minha conversão e tal. Então esse livro aqui, cada livro é como se fossem filhos mesmo, né? Eles retratam um momento assim muito especial da vida da gente. Esse aqui tem uma importância muito grande para mim. Eu tenho um carinho muito grande por esse livro. Esse foi o segundo. Esse foi o segundo. Tá. Vamos voltar rapidamente, né? Porque o tempo, assim, voa. É Rapidamente. verdade. Quando você decidiu lançar o primeiro livro dedicado à sua mãe, e também, né, que você fala, nascido aos 8 anos, que, na verdade, também você dedica a esse rapaz, né, que hoje já é um homem casado, com família, é, nessa construção, né, nesse caminhar literário. Como foi para você? Há quanto tempo, né, você conseguiu juntar toda essa história para fazer o lançamento desse livro? Demorou quanto tempo na sua primeira obra? O primeiro, olha só, ele levou assim mais ou menos uns 2 anos para eu conseguir, porque eu parava, porque na verdade eram lembranças que eu tinha, né? E tudo Uhum. isso que aconteceu nesse livro, eu conto coisas que eu presenciei. Então, quando eu parava para escrever, eu só precisava de tempo, porque a hora que eu parava para escrever, vinham aquelas lembranças todas, então eu escrevia, e eu tinha muita ansiedade também, porque eu nem sabia se eu ia conseguir concluir esse livro. Então eu ficava Uhum. assim ansiosa, como é que eu vou terminar isso? Porque a vida dele não acabou, então como é que eu termino esse livro, né? Eu ficava assim muito ansiosa. Aí quando eu terminei, que eu consegui assim mais ou menos fechar, e tipo assim, foi um livro que eu escrevi, eu escrevi chorando, porque eu lembrava da minha mãe, então às vezes era tão. Eu tinha que parar um pouco para me refazer, depois eu voltar, escrever o livro. Aí tinha coisas que eu tinha que suavizar, porque a história dele Uhum. também é uma história muito pesada, tem muitas coisas assim difíceis de contar. Aí quando eu terminei o livro, as pessoas perguntaram: pô, mas esse livro tinha tanta coisa para você falar, mas esse livro ficou pequeno, porque quem conviveu com ele? Mas eu escrevi esse livro, assim, uma pressão minha comigo mesma, porque eu queria terminar, eu não sabia se eu ia conseguir. Aí foi só o tempo, eu demorei quase 2 anos, porque eu precisava de tempo para parar e passar isso pro computador, digitar isso daí que estava na. Entendi. Agora, se eu tivesse, por exemplo, com tempo livre, eu teria feito isso muito rápido. Mas levou Legal. em média uns 2 anos. Agora o segundo levou quanto tempo? Olha, o segundo foi uma coisa bastante curiosa, esse livro, porque eu deve ter levado mais ou menos 1 ano e pouco para eu conseguir concluir, só que chegou uma parte do livro que eu, assim, parei. Eu falei assim, acho que eu não vou contar mais não, porque na época eu era uma pessoa muito só, na verdade, eu me casei aos 43 anos, então depois que eu perdi a minha mãe, eu tive muitas experiências com Deus, de Deus
falar para eu sair do lugar onde eu vivia e eu ir para um lugar onde ele iria me mostrar. Deus me orientou para eu viver sozinha durante um período. E chegou uma fase da minha vida que eu vivia sozinha, mas eu me sentia solitária, eu me sentia só. E eu pensava assim, poxa, eu quero contar um livro para que as pessoas vejam quanta coisa legal Deus fez na minha vida. Mas será que as pessoas vão achar que é tão legal? Porque eu estou me sentindo meio triste, eu não tenho ninguém, eu não tenho um filho, eu não tenho uma família. Aí eu deixava o livro de lado, daqui a pouco eu vinha e escrevia. Quando eu consegui terminar esse livro, eu terminei ele, aí falei, poxa, que legal, concluí minha obra. Tarde da noite eu terminei, falei, amanhã de manhã eu vou imprimir tudo para ver como é que tá. Você revisa 1000 vezes, né? Tem que ler e reler 1000 vezes o livro. Aí eu terminei tudo tarde, falei, a primeira coisa que eu vou fazer amanhã vai ser imprimir esse livro. Quando eu acordei, que eu liguei o meu computador para imprimir, entrou um vírus no meu computador e deletou tudo que havia no meu computador. E eu não tinha nenhuma cópia. E eu fiquei louca, porque esse computador era um computador novo. Eu comprei só para trabalhar, eu morava sozinha, ninguém mexia. E eu fiquei enlouquecida, eu falei, pô, não pode ser. Eu devo ter alguma cópia, eu não tinha cópia. Eu chamei um técnico, ele levou o computador para tentar recuperar. E ele não conseguiu recuperar. E eu fiquei assim... eu falei assim, não vou escrever mais. Não vou escrever essa história, eu não consigo. Ele tinha 90 páginas na época. Eu falei, eu não consigo reproduzir, porque foi difícil para eu conseguir concluir, conseguir... Então eu fiquei assim, muito arrasada. Aí depois de um tempo, as outras coisas que eu sonhava foram acontecendo na minha vida. Eu me casei... Tava um ruído aí. Eu me casei, aconteceu. Aí depois, tipo assim, foi uma coisa assim, muito legal também, meu casamento, como eu conheci meu marido, foi uma coisa assim, muito legal. Aí eu voltei a escrever o livro, incluí essas coisas que estavam faltando, tipo assim, na minha vida pessoal. E eu consegui escrever esse livro depois com 180 páginas, ele tinha 90. Aí depois, foi resumindo, algumas coisas ali eu tirei e tal, ele ficou muito maior do que o primeiro livro que eu fiz. Então, é uma coisa curiosa o tempo, porque eu escrevi e depois eu tive que reescrever esse livro. Então, esse aí foi a gente fala assim, no meio evangélico, quem trabalha assim com coisas espirituais muito ligadas com Deus, as pessoas falavam assim para mim, isso aí foi alguma coisa do inimigo, você não concluiu. Mas eu falava assim, não, gente, isso foi Deus. Foi Deus, porque Deus queria ser glorificado de uma forma que ele queria que eu concluísse, ele precisava terminar coisas na minha vida para que eu contasse a coisa completa. E para você ver, a coisa tão curiosa que eu terminei esse livro em 2015. Eu já tinha me casado, eu já estava feliz com a minha vida pessoal, só que eu tinha uma promessa de Deus de ter um filho. Quando eu era ainda solteira lá atrás, Deus falava para mim, olha, eu vou te dar uma terra e você vai ter para você e para sua descendência. Aí eu brincava com Deus e falava assim, o senhor tem noção que o senhor está me fazendo duas promessas? Uma terra e uma descendência. Eu não tenho namorado, eu não tenho ninguém. Como é que eu já com essa idade, eu tinha 30 e poucos anos, 36, 37, falei, pô, eu nunca vou conseguir ser mãe, porque quem vai ser mãe nessa idade, eu pensava, já está casado, já está com uma vida, eu não tenho ninguém. E eu ficava ali naquela coisa. Aí quando eu publiquei esse livro, no início de 2016, eu estava, no dia do lançamento desse livro, eu já estava fazendo um tratamento para engravidar, e no dia do lançamento eu tive a confirmação de que eu estava grávida. Então, aí quando eu anunciei, tinha gente que leu esse livro e falava assim, ih, Lucilene, mas eu li o livro, agora você engravidou, eu achei que eu fosse achar esse testemunho no seu livro, mas você não fala do seu filho. Eu falei, porque quando eu terminei esse livro, não tinha filho. Eu não tinha. Aí o filho entra numa outra história. Então foi uma coisa assim que eu achei muito legal. Meu Amigo Deus. Meu Amigo Deus. Pois é, esse livro aqui que foi o terceiro, na verdade ele foi escrito junto com o último livro, com Nunca Foi Sonho, né? Porque aí da pandemia eu me vi um pouquinho assim em casa, com um tempinho, e falei, bora escrever, que é isso aí que eu gosto de fazer. Aí esse livro aqui porque eu tinha essa promessa, né? Deus falava, vou te dar um filho, mas sabe aquela coisa que Deus pode todas as coisas, mas eu não acreditava que aconteceria na minha vida. Eu me casei com 43 anos, né? 43 anos já está tarde. Meu marido, ele já tinha 2 filhos, eu pensava, pô, ele não vai querer ter filho, graças a Deus, porque eu não sabia se eu poderia ter, apesar de ter uma promessa, mas aquela coisa que você acha assim que nunca vai acontecer. E depois que meu marido também falava, olha, eu não sei se eu quero ter filho, mas depois que nós nos casamos, ele, não, vamos ter filho. E eu não sabia como isso ia acontecer, mas aí
Aconteceu, foi tudo muito legal, tudo direcionado, assim, muito por Deus. Meu filho nasceu quando eu tinha 49 anos. Uau! Então as pessoas falavam assim, caramba, você não tem medo de ter um filho nessa idade? Eu falava, não, gente. As pessoas falavam assim, pô, quando seu filho tiver com 10 anos, você vai estar com 60. Eu falei, mas e daí? Hoje em dia as pessoas. Quem disse que que eu vou morrer com 60, eu vou deixar meu filho com 10? A minha mãe começou a ter filhos com 18 anos e a minha mãe, por acaso, morreu aos 60. Uhum. Entendeu? Então, isso não é regra para ninguém. Você tem que Verdade. realizar os teus sonhos, você tem que confiar que se você tem um sonho, que você sente assim que Deus te direciona, que você está no caminho certo, você não pode ouvir, porque as pessoas falam muitas coisas na nossa cabeça, muitas vozes, né? Então, eu não ouço essas vozes. Quando eu estou num caminho que eu acho que é por aí, você pode falar, pode vir 1000 vozes na minha cabeça. Eu foco naquilo que eu quero, eu me fortaleço em Deus, eu busco aquilo que Deus fala no meu coração, aquilo que Deus me direciona, e eu vou com tudo, porque quando Deus promete, Deus garante. Eu sou prova viva disso. Meu filho é prova viva disso, meu marido, tudo na minha vida. Quando você perguntou lá atrás, quem é a Lucilene? Lucilene é uma pessoa que ela é totalmente guiada e direcionada por Deus. Então, Muito bom. eu fiz, e meu filho teve, quando eu falo desse livro aqui, eu conto esse livro tem o título Meu Amigo Deus, porque na Bíblia ela conta uma história de Abraão, que Abraão era conhecido como o amigo de Deus. E Deus fez uma promessa para Abraão que ele teria filhos na velhice. E a esposa dele, a Sara, quando ela soube disso, ela riu, porque ela falou assim, como é que eu vou ter filho nessa idade? E as promessas que Deus fazia para Abraão, ele fazia para mim também. Quando ele falou para mim, vou te tirar do meio da sua parentela, vou te levar para um lugar, vou te dar um lugar para você e para sua descendência, todas essas coisas, Deus falou também para Abraão. E depois que Abraão tem o filho, o nome do filho do Abraão é Isaac, assim como o meu filho também, eu dei o nome para o meu filho de Isaac, em homenagem a essa história de Abraão. Chega um certo tempo que Deus ele pede para Abraão sacrificar Isaac. Uhum. E Abraão, ele cria tanto em Deus, ele tinha tanta fé, que ele levou o filho dele para ser sacrificado. Só que quando ele chega na hora, Deus fala assim, Abraão, não toque no seu filho, é o cordeiro para ser sacrificado, eu vou prover. Então, essa história ele conta sobre a fé de Abraão. Abraão cria tanto em Deus que, ainda que Deus pedisse esse filho, ele daria, porque ele cria que Deus tinha poder até para ressuscitar, se caso ele levasse. E quando eu tive meu filho, quando meu filho estava com 4 meses, eu soube com 2 meses, na verdade, que a moleira dele fechou antes do tempo. Ele ia ter que fazer uma cirurgia, que ele tinha que refazer a moleira, ele tinha que reconstruir o crânio, na verdade. Uhum. E quando eu recebi essa notícia, eu assim fiquei muito perdida. Eu esqueci tudo que Deus já tinha feito na minha vida, eu esqueci toda, porque eu me senti tão agraciada com esse filho que eu pensei, poxa, será que depois de eu passar tudo isso, casar com 43 anos, ter meu filho com quase 50 anos, agora meu filho vai ser submetido a uma cirurgia dessa, com esse alto risco? E eu achava que eu já tinha fé. Eu achava assim que Deus não precisava me provar mais nada, porque eu já tinha muita fé. Só que quando aconteceu isso com meu filho, eu pensei assim, eu falei, Deus, se o Senhor fizer isso comigo, se o Senhor levar meu filho, eu quero que o Senhor me leve, porque não vai ter sentido nenhum eu continuar. Uhum. Depois de ter tido essa experiência de ser mãe, agora eu viver sem esse filho, eu não saberia como fazer isso. E Deus, ele foi assim tão maravilhoso, ele providenciou tudo. O meu pedido para Deus era que meu filho não faça essa cirurgia, mas o meu filho fez, foi tudo muito bem. As pessoas só acreditavam que o meu filho fez essa cirurgia porque elas acompanharam. Então, tipo assim, essa história na minha vida que eu passei com meu filho foi para eu acreditar, eu crer que quando Deus está com a gente, você não tem o que temer. E como isso a gente fortaleceu cresce muito a minha mediante fé. a dificuldade, né? Muito, 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 muito. Então, esse livro, eu conto essa história, né? Ele está à venda, quem tiver interesse é Meu Amigo Deus. Aqui está a luminosidade, minha câmera está meio estranha hoje, só porque eu tenho essa live com você, minha câmera resolveu dar uns reflexos aí, eu não sei se o pessoal está conseguindo ver. Mas
É uma história de fé, uma história muito linda. As pessoas, assim, todo mundo que leu esse livro, assim, fizeram questão de ligar para mim, de dar depoimentos, assim, muito, muito legais. Pessoas que já estavam desistindo de ser mãe, depois que leram meu livro, voltaram a acreditar nesse sonho. Então, esse livro aqui é um livro que estimula as pessoas que querem ser mãe, que querem ter filho, que tem esse sonho, que acha que não dá mais. Então, o conselho que eu dou para essas pessoas é esse: se apega com Deus, acredita, e vai. Se Deus quiser, vai acontecer. Bom, gente, para vocês que estão aqui nos assistindo, quem quiser também entrar no website lucilenemanhães.com, né, vocês vão ver ali o livro, né, quando você clica, dá para vocês entenderem um pouquinho da história do livro, e também só entrar no Amazon, que está à venda também no Amazon, o livro da Lucilene. Bom, Lucilene, vamos falar da sua terceira obra, da sua quarta obra, não a terceira. Nunca Foi Sonho. Foi lançado em março de 2021 em Portugal, em abril foi lançado no Brasil. Como foi, né, o processo de criação do livro Nunca Foi Sonho? Vamos lá. Esse livro foi o maior desafio para mim. Como eu falei, né, todos eles retratam um momento especial da minha vida, mas esse aí foi o livro que fez eu me sentir escritora. Uhum. Por quê? Todos os outros, eu conto histórias, né? O primeiro eu conto a história do meu primo que a minha mãe criou. O segundo eu conto o que Deus fez por mim. O terceiro eu conto a história do meu filho. Mas eu pensava assim, para eu me sentir escritora, eu tenho que criar alguma coisa. Eu tenho que inventar uma história que eu não vi em lugar nenhum, que não aconteceu com ninguém. Isso tem que acontecer na minha cabeça. Então eu ficava pedindo isso a Deus. Eu falava, poxa, eu quero muito escrever, eu quero muito. Então eu começava a pensar numa história, daqui a pouco eu abandonava, ia por um caminho, não dava certo. Aí essa história, antes de eu escrever, eu criei essa história toda do início ao fim na mente. E depois eu só passei para o papel. Então foi o livro mais rápido que eu escrevi. E é uma história de ficção, é um livro que foi muito gostoso de escrever e me surpreendeu muito. Por quê? Claro que eu pedi a Deus, né? Eu já falei que eu tenho essa minha fé, que é uma característica muito, muito forte em mim. E eu pedi a Deus, poxa, Senhor, me dá essa inspiração, eu quero escrever, eu quero fazer. E aí começou a vir uma história. Quando eu vi que a história estava fluindo, e eu consegui chegar ao fim, eu falei, agora eu vou sentar e vou escrever. Aí sentei, 4 meses eu levei para fazer, para produzir, para transcrever essa história, passar para o computador. Só que, à medida que eu ia escrevendo, parecia assim que os personagens eles tinham vida própria, porque eu planejei uma coisa para eles na minha mente. Quando eu começava a escrever, eu sentia uma vontade de fazer outra coisa com aquele personagem. Então, o livro ele é muito interessante, porque nem tudo que está ali foi exatamente assim que eu planejei. Eu falo assim, caramba. Aí toda vez que eu releio ele, quando eu pego assim para ler uma parte, tem hora que eu falo assim, tem coisas que eu esqueço de alguns detalhes. Porque na hora que eu fui fazendo, igual quando, você já ouviu quando um autor de novela, ele fala assim, isso é uma obra aberta, depois que a obra estava indo do jeito, aí o público reagiu de uma forma e a gente mudou. Era mais ou menos isso. Na hora que eu estava fazendo, quando eu me sentia em cada personagem para falar sobre aquilo ali, eu na pele daquele personagem, eu sentia vontade de fazer uma coisa diferente do que eu planejei. Então foi uma coisa assim, uma experiência muito legal para mim. Eu fiquei assim muito orgulhosa, né, de mim mesma, de conseguir produzir esse trabalho de ficção, um desafio muito grande. É um romance, mas ele é um romance assim, é cheio de ação, é cheio de coisas inesperadas, mas está tudo linkado, está tudo assim, muito bem amarrado. É uma história muito legal mesmo. Foi muito prazeroso escrever esse livro. Onde as pessoas conseguem encontrar o livro? Bom, elas conseguem encontrar no site da Amazon. No Brasil pode encontrar também na Livraria Atlântico. É uma filial da Chiado no Brasil, é www.livrariaatlântico.com.br. No site da Chiado Books também, direto na livraria a pessoa também encontra. No site da Amazon e no meu site também. Quem estiver no Brasil pode comprar até direto no meu site. Entendeu? Muito então, bom. Tá aí para quem quiser. Muito bom. Bom, já que Nunca Foi Sonho, é realidade, então vamos falar um pouco, né, da realidade de quem ama literatura.
Você hoje como mãe, né? Mãe de família realizada, entrevistas em vários, assim, vários veículos de comunicação, né? Dizendo assim, hoje, para você, mãe, como é implantar dentro da sua casa, né, as obras literárias? Quais foram as influências? Quais são as influências que hoje você usa, né, em forma de educação? Pode ser, claro, né, a sua educação familiar, como também educar quem está fora. Bom, a influência que eu tive, né, dos meus pais, eu acho que o que foi que me trouxe para esse universo que eu estou hoje, foi aquilo que eu te falei, foi observar meu pai lendo. Meu pai lia jornal, meu pai assistia muita televisão, ele lia livros. Então, meu filho, que hoje está com 4 anos, ele está aprendendo a ler agora, está aprendendo a soletrar. Então, todo tipo de leitura infantil, Maurício de Souza, a própria Bíblia, que ele tem várias versões, conta aquelas histórias mais voltadas para o público infantil. Então, o que eu quero que ele tenha na vida dele é nos ver lendo, né? Eu gosto de... Eu leio... Todo tipo de livro, quando eu sei que um livro é bom. Eu fui muito influenciada na época que eu comecei a escrever por Jorge Amado. Eu lembro que o primeiro livro que eu li de Jorge Amado, que foi Mar Morto, eu ainda não sabia que eu seguiria esse caminho, mas me deu uma vontade, me deu uma admiração muito grande por ele, pela forma dele escrever. Eu li várias coisas de Jorge Amado. Na época também da adolescência, eu li muito livro de Paulo Coelho, um livro recente que eu li também, que eu amo, é A Cabana. Agora, nesse período desse ano, eu li também um livro... A gente está sempre lendo, né? Então, livro para mim é igual música. Sabe aquele momento, cada momento da sua vida você tem aquela música que você está curtindo mais? Você tem aquela que é da vida toda, mas a cada momento você fala, pô, essa música aí é minha música. Então, e livro também é assim, porque a gente está lendo o tempo todo, a gente está... Meu marido gosta de ler, meu marido também é formado em letras, então ele lê. Aí agora, tipo assim, quando eu era criança eu tinha meu pai, né? Meu pai lia primeiro e indicava pra gente. Agora eu tenho um marido também, que ele vai lendo, às vezes ele fala, pô, esse livro é legal, ele me traz de presente. O último que eu li, que eu achei muito interessante também, foi o da Kamala Harris, da vice-presidente dos Estados Unidos. Verdade. E assim, eu fiquei muito legal esse livro. É um livro assim, jornalístico o texto, né? Não é aquele texto que vai prender muito o leitor, mas a história dela, mulher fantástica que ela é, muito interessante. Então, o que a gente procura manter em casa é esse hábito, né? Não importa se você está lendo um jornal, se você está lendo uma revista em quadrinhos, se você está lendo a Bíblia, mas o importante é que você estimule a leitura em casa, porque a maior forma de você educar é com exemplo, né? Então, meu filho sabe que eu sou escritora, então está inserido nesse universo aí. Muito bom, eu só te fiz essa pergunta, porque hoje, né, mediante essa tecnologia, é a tecnologia que fica uma loucura, né? Vamos colocar essa tecnologia que é louca. Muita gente usa tecnologia para pesquisa, mas tem pessoas que não usam tecnologia para pesquisa, né? E deixa, né, de usar essa ferramenta que é tão valiosa para fazer outro tipo de coisa. Então, assim, eu vejo muito isso, né? Assim, nossos filhos, né, são os reflexos, né? É o reflexo do que os pais passam, né? E é muito importante quando a gente educa, dá uma diretriz, a gente conscientiza dentro da nossa casa, traz, né, para dentro da nossa casa essa conscientização do que é educação, né? Ler, ter a oportunidade em saber mais do que é arte, ampliar os seus próprios horizontes, né, através da imaginação, porque é isso que a leitura faz. A leitura mexe com a imaginação da gente, né? E é muito bonito isso. Então, assim, tem vários livros que primeiro, assim, por exemplo, muitos filmes que hoje a gente vê, e lá atrás nós tivemos a oportunidade de primeiro ler.
A gente mexeu com a nossa imaginação e hoje a gente vai ver na tela do cinema, né, uma reprodução de um livro e que é É interessante, verdade. né? Isso é muito Muito interessante, interessante. né? Então, Muito, foi por isso que eu muito. te fiz essa pergunta. Você, como escritora, é muito bom a gente ouvir da boca de uma escritora o quão a educação, a leitura, né, a conscientização é importante. E parabéns pelo É, trabalho que você vem faz toda a desenvolver. diferença. Desculpa, não te escutei. Faz toda a diferença, né? Você, Toda. porque, como você falou aí da tecnologia, a gente sabe da utilidade, mas, por exemplo, uma criança pequena, a gente vê muito aí, criança pequenininha, os pais estão ocupados, você já tem celular. Meu filho tem 4 anos, ele ainda não tem. E a gente vai retardar ao máximo isso daí, porque ele assiste televisão, ele é uma criança muito inteligente, muito curioso, mas ele já tem aqui muitos livros esperando ele começar a ler para ele já tem vários livros que a gente vai comprando e já vai guardando. Isso aqui, quando ele tiver maiorzinho, ele vai ler. Porque a gente sabe que é impossível você evitar muita tecnologia e é importante que eles usem, né? Vai utilizar na escola, vai utilizar, ainda mais uma criança curiosa, pode pesquisar muito Verdade. com a tecnologia. Mas a gente procura manter os velhos hábitos de desenhar, de pintar, de brincadeiras mais educativas e da leitura principalmente. Muito bom. É por isso, gente, que ela escreveu 4 livros e esses 4 livros são o maior sucesso. É uma mulher de sucesso, uma mulher que conta a vida dela, ela relata histórias que mexem com a imaginação das pessoas e muito perto do seu público. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Obrigada. Merece, muito merecido, todo o reconhecimento. Outros veículos de comunicação falando sobre você, seja na TV, programas de TV, seja outros jornais também, né? Relatando a sua vida, contando a sua história. Esse que é o mais legal, né? Fazer a diferença, levar, né, a essa conscientização. A gente está quase ao fim, mas eu não esqueci da minha rapidinha. Ela não sabia que ia ter essa rapidinha, mas como vocês sabem, né, eu não vou deixar Lucilene Manhães escapar da minha rapidinha. Vamos lá, então. Um momento. O retorno do meu filho depois da cirurgia, quando me chamaram para vê-lo e eu vi que meu filho sobreviveu. Então, esse momento aí eu nunca vou esquecer. Um lugar. Rio de Janeiro. Um desejo. Alcançar o máximo de pessoas possível com os meus livros e poder influenciar positivamente as pessoas, trazer esperança para as pessoas através da leitura. Uma cor. Verde. Um livro. Um livro nunca foi sonho. Muito bom. Trabalho. O que é trabalho para mim? Uma palavra que defina trabalho. Dignidade. Se não fosse escritora, seria? Médica. Família. A base de tudo. Música. Música é uma coisa tem uma influência muito forte na minha vida. A segunda coisa que me dá mais prazer depois de escrever é cantar, ouvir música também. Então, música aquilo que é o que embala a vida, né? Aquilo que traz o ritmo. Sem música não tem graça. A música é aquilo que é o que te embala, é o que traz a trilha sonora dos momentos da nossa vida. Música é vida, música é alegria, tudo. Sentimento. Amor. Medo de? Medo de perder a comunhão que eu tenho com Deus. Uma palavra que defina Lucilene Manhães. Fé. Deus. Amigo.
E é isso aí. Por ser essa mulher que é uma fonte de inspiração, gente, é que ela vem trilhando esse caminho que nós chamamos de sucesso. Hoje foi com muito prazer que eu convidei a todos vocês a conhecer, né, a entrar no livro da vida dessa escritora que está conquistando seu público no Brasil e fora do Brasil, que se chama Lucilene Manhães. Parabéns, muito sucesso a você e que o nosso universo, a cada dia, né, venha fazer com que você se torne uma pessoa mais realizada e que você continue fazendo a diferença naquilo que você acredita, que é no poder da literatura. Parabéns! Obrigada a todos que participaram. Prazer imenso. Obrigada a todos. Só que eu tenho que dizer é agradecer por esse momento. Muito legal. É isso aí, gente. É com muito prazer que todas as terças e todos os sábados eu converso com pessoas que, no seu mercado de trabalho, na sua área de trabalho, são fonte de inspiração. Muito obrigado a todos vocês que entraram, participaram da nossa live. Quem não teve oportunidade por causa do horário, a live fica gravadinha para vocês. Vocês podem comentar, podem mandar um inbox para mim, pode mandar um inbox também para a Lucilene e nós vamos estar ali, respondendo as perguntas de vocês. O meu muito obrigado a todos vocês, uma ótima noite. Lucilene, Obrigada, um beijo para você, uma ótima semana e mais sucesso. Obrigada, e eu vejo vocês em breve. Obrigada. Até a próxima. Robert Talks. News. Fashion. Inspiration.